Fala galera do Direito Civil, mais uma vez aqui no Cultive pra gente ter aqui aquela conversa gostosa sobre a melhor matéria do mundo. Adoro Direito Civil, diga eu amo Direito Civil, eu amo Direito Civil. Muito bem, Direito Civil é extremamente importante, todo qualquer concurso sempre cai, tem que saber, não tem jeito, vamos estudar com alegria que você vai chegar no seu objetivo. Lembrando que eu sou a Ana, professora de Direito Civil aqui do curso da Cultive. Hoje a aula é tranquila, gostosinha. Vamos falar sobre cessão das obrigações. Para começar, para abrir essa nossa aula, o que é a cessão? Cessão nada mais é do que transferência. Transferência, substituição, tá ok? Antes da gente entrar em cada tipo de cessão, vamos falar um pouquinho sobre as regras gerais de todas elas. Toda e qualquer cessão, ela segue todos os princípios gerais do negócio jurídico, ou seja, tem o princípio da boa-fé, tem o princípio da função social do contrato e assim por diante. Eu acho importante a gente colocar sempre em casos concretos, em exemplos, o que é cessão, porque parece uma coisa meio... Não sei, parece que não é palpável assim, cessão, sabe? Então eu vejo que às vezes os alunos têm uma certa dificuldade de entender. Eu vou fazer um comparativo aqui para vocês, que eu espero que esclareça e tire qualquer dúvida que vocês tenham o que é uma cessão. Quando a gente faz uma cessão, a gente transfere para outra pessoa nossos direitos e deveres. É isso que acontece. Segura essa informação aí na cabeça. Quando eu quero transferir uma propriedade, eu tenho uma casa, eu quero transferir a propriedade para uma instituição filantrópica que eu gosto, que cuida de cachorrinhos. Eu quero doar aquela minha casa para que eles façam uma ONG para cuidar dos bichinhos, tá bom? Eu quero transferir, eu quero tirar do meu acervo patrimonial aquele imóvel e quero transferir esse bem para essa instituição. Existe como? Existe. Contrato de doação, por exemplo, que não é oneroso. Contrato gratuito, porque eu estou fazendo aqui uma doação. Estou doando a casa para que essa instituição cuide dos cachorrinhos. Gente, que tipo de contrato que eu faço? Eu faço um contrato de doação. Se por acaso eu tivesse transferido esse bem de forma onerosa, se eu tivesse vendendo, eu faria um contrato de compra e venda de bem imóvel. Ok? Sem chegar muito a fundo em relação a esses institutos. A mesma coisa acontece quando eu quero ceder algum direito. Veja, a diferença entre um contrato de compra e venda e um de cessão é que num eu tenho um bem palpável e na cessão, na verdade, eu tenho direitos e deveres. O objetivo é o mesmo, transferência de alguma coisa. Contrato de compra e venda, doação, eu tenho frente a uma transferência de um bem, uma coisa palpável. Já na cessão, direitos. Exemplo de cessão de direitos. Contrato de cessão de posse. Existe um pedaço de terra onde existe um possuidor. O possuidor está lá há 30 anos. Ele não quer mais possuir, como se outra pessoa quer adquirir aquele terreno, só que não tem como fazer a transferência do bem, porque eles não têm matrícula do imóvel, eles não são proprietários, devidamente registrados na matrícula, algo assim. O que eles fazem? Um contrato de cessão de posse. Aquele que tem a posse de 30 anos, transfere os 30 anos de posse para um novo possuidor. Por que é interessante isso? Gente, super interessante, super utilizado nas ações de uso capião. A gente sabe que a uso capião é uma forma de adquirir uma propriedade e originária, né? A forma de aquisição de propriedade originária. E, na verdade, essas posses, elas se unem. Se B, que é o segundo, tem um contrato de cessão de posse, transferindo a ele 30 anos de posse, se ele entra com uma ação de uso capião, ele já tem pelo menos o requisito do lapso temporal preenchido, ok? Deu para entender? Espero que tenha ficado mais claro para vocês qual que é a diferença, o que é uma cessão, qual é a diferença de um contrato de compra e venda e uma cessão de crédito, uma cessão de qualquer tipo de direito, ok? Vamos lá. Coloquei aqui no último quadrinho, até meio que pulei, todas as características daqueles direitos, daqueles deveres são transmitidas. Todas as características da obrigação são transmitidas através da cessão de crédito, cessão de débito ou cessão de contrato. Importante, olha só para fazer de novo essa diferenciação. Quando eu transfiro uma casa para outra pessoa, eu não transfiro tudo, todos os acessórios, etc. Da mesma forma, pensem no contrato de cessão. Quais tipos de cessão nós temos no nosso ordenamento? Cessão de crédito, onde eu tenho a transferência de um crédito, ou seja,
eu sou o credor, eu transfiro o meu crédito a uma terceira pessoa. Cessão de débito ou assunção de dívida, também chamada, onde nós temos a transferência do débito, da dívida para uma terceira pessoa e, por fim, a cessão de contrato, onde a posição total de uma pessoa num contrato é transferida a um terceiro. Vamos falar agora sobre cada uma delas, suas peculiaridades e requisitos. Cessão de crédito. Como eu estava colocando para vocês agora no início da aula, a cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral. Ele pode ser gratuito ou oneroso. Não acabei de dar para vocês aqui, expor para vocês, 2 exemplos. A cessão de crédito onerosa, o contrato oneroso, contrato de compra e venda, por exemplo, transferência de um bem imóvel, e também um contrato gratuito, que era o de doação. Da mesma forma, essas características, da mesma forma, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, deve ser empregado quando falamos de cessão, principalmente aqui na cessão de crédito. A cessão de crédito ocorre quando o credor transfere total ou parcialmente seus direitos e deveres numa obrigação, numa relação jurídica. A cessão de crédito ela está prevista no artigo 286 e seguintes do Código Civil. Pausa para o café. Tenho certeza que está todo mundo com o Código Civil aberto, porque a gente sabe que é obrigatório. Facilita a sua vida, acredita na minha pessoa. Abre aí o Código Civil. Abriu, tomar. Tudo bem. Tudo certo? 286 seguintes. Até o 298 a gente está dentro da seção ali do Código Civil que fala sobre cessão de crédito. Quem é quem na relação aí nesse negócio jurídico bilateral de cessão de crédito? A gente tem 3 pessoinhas, olha aqui. Cedente, cessionário e o cedido. Cedente é o credor primitivo, aquele que cede, que transfere seus direitos e deveres ao cessionário. Cessionário é o terceiro que agora vai integrar a posição jurídica do credor primitivo. E por fim, o cedido, que é o devedor. Vamos de novo? Temos 3 figuras dentro de um contrato de cessão. O cedente, que é o credor primitivo, que transfere, que cede seus direitos e deveres a um terceiro. Esse terceiro, aquele que está vindo de fora, que vai integrar agora essa relação obrigacional, se chama cessionário. O cessionário, então, é aquela pessoa que assume o lugar do credor primitivo. E, por fim, nós temos o cedido. O cedido é o nosso devedor. Vamos parar aqui para analisar alguns artigos do Código Civil em relação à cessão de crédito. Pensei alguns dos mais importantes. Primeiro deles, o artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de crédito abrangem-se todos os seus acessórios. Regra geral prevista pelo Código Civil, quando ocorre uma cessão de crédito, todos os acessórios, todas aquelas obrigações, direitos e deveres que tramitam em volta da obrigação principal, também vão ser transferidas ao cessionário, ou seja, aquele terceiro que está chegando de fora e está assumindo a posição do credor primitivo. O que isso significa? Quem que pode ser? O que a gente pode dar de exemplo como acessório? Juro, correção monetária, cláusula penal, penhora e assim por diante. Tudo aquilo que não faz parte, que não integra a obrigação principal, todas aquelas obrigações, direitos e deveres que orbitam em volta da obrigação principal, que só existem por causa daquela obrigação principal, também vão ser transferidas ao cessionário. Vejam que é regra geral. Pode mudar? Pode. Quando que muda? Através de convenção. Faço um contrato de cessão de crédito onde eu digo que os acessórios não vão ser transferidos juntos com a obrigação principal. Existe a possibilidade, existe, mas a regra geral é que todos os acessórios, a obrigação principal e as obrigações acessórias também sejam transferidas ao cessionário. Tem que ter a anuência do devedor para a gente poder fazer uma cessão de crédito? A princípio, não. Regra geral, não precisa. Por quê? O devedor é aquela pessoinha que ele vai ter que cumprir uma obrigação, vai ter que pagar. Para ele, interessa
Para ele faz diferença se ele vai pagar para A, para B, para C, para D, para E e assim por diante? Na verdade, não. A obrigação vai ter que ser cumprida da mesma forma. O problema é o seguinte. Trouxe para vocês aqui que é importante a gente fazer uma notificação, não uma anuência. Ele não tem que concordar com a cessão de crédito, ok? Mas ele tem que ser avisado. Por quê? Olha o que o artigo 293 fala. É o 293, né? Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito do cedido. Aqui a gente tem um problema, porque o devedor ele tem que pagar para alguma pessoa e ele tem que saber para quem que ele paga. E porque existe toda aquela possibilidade de credor putativo e assim por diante. Então é importante a gente notificar o credor para que ele seja avisado para quem ele deve pagar. Vejam que não existe extinção do vínculo daquela obrigação originária. Por isso que a cessão, a transferência dos direitos e deveres não pode ser confundida com uma forma de extinção da obrigação. Não existe a extinção da obrigação originária e a criação de nova obrigação, porque se assim fosse, estaríamos frente àquele instituto de extinção da obrigação indireta chamado novação, onde nós podemos extinguir a obrigação originária, trocar de credor, trocar de devedor, trocar de obrigação, formar uma nova para que a primeira seja extinta. Cessão não é isso, cessão não é isso. Cessão não tem a extinção da obrigação primitiva, não tem a extinção da obrigação originária. É simplesmente uma mudança em algum elemento subjetivo da obrigação. Lembrando para vocês que o elemento subjetivo, devedor ou credor, são as partes, aqueles nossos figurantes dentro da obrigação. Então a gente tem na cessão de crédito a substituição de um credor por outro através da transferência de todos os direitos e deveres do credor primitivo ao nosso agora chamado cessionário. Tranquilidade. Regras da cessão de crédito. O efeito da cessão de crédito é imediato. Se eu faço hoje, amanhã, se eu cessionária tenho por transferido para mim direitos e deveres do credor primitivo cedente, a partir de já eu já viro credora e entro e acabo por substituí-lo em todos os seus direitos e deveres. Então, a partir daquele momento, quem cobra sou eu. Quem tem todos os direitos de credor, de credora, vou ser eu, a cessionária. Exceções aqui, vamos ver. 286. O 286 é que abre o capítulo que fala de cessão de crédito. Normalmente, esse primeiro e o segundo são os mais importantes. Trazem requisitos e conceitos. Esses, normalmente, a gente tem que ler e tem que lembrar bem o que eles falam. Vamos ver comigo o artigo 286? Olha só. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser à natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cessão de crédito ela tem que ser lícita. Não pode ter sido convencionado, por exemplo, na obrigação originária, que é proibido às partes fazer cessão. Por quê? Porque daí você vai ter um impeditivo e a cessão não vai ter validade. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Como sempre falo para vocês, quem está de boa fé é protegido pela nossa legislação civilista, é protegido pelo nosso Código Civil. Se houver a cessão e o terceiro, nosso cessionário, tiver de boa fé, não pode ser oposta contra ele se não tiver previamente no contrato da obrigação originária, ok? Essa impossibilidade de cessão, para vocês saberem, a nomenclatura de um contrato, de uma obrigação que foi contraída sem possibilidade de ceder a sua parte na obrigação, na relação jurídica, na relação obrigacional, chama-se obrigação incessível, é a exceção. Olha. Muito interessante a gente conversar agora sobre a cessão por título oneroso. Falei para vocês
que qualquer negócio jurídico, a gente sabe, qualquer obrigação pode ser de forma onerosa, ou seja, onde vai ter diminuição patrimonial para as duas partes, porque estamos frente a um negócio jurídico bilateral, ou gratuito, onde somente uma vai ter diminuição do seu patrimônio. Algumas regras interessantes traz a nossa legislação em relação à cessão onerosa. Vamos dar uma olhada no artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, quem é o cedente? É o credor primitivo, que está cedendo o seu lugar na relação obrigacional. Ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito, ao tempo em que lhe cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito se tiver procedido de má-fé. A gente tem dois tipos de cessão de crédito. Coloquei agora no slidezinho aqui para vocês. Primeiro quadrinho que a gente tem ali, a gente fala da cessão de crédito pro soluto. E também nós temos a cessão de crédito pro solvento. A questão aqui, para a gente saber o que é um e o que é outro, é quando o credor se responsabiliza pela quitação da dívida pelo devedor. Quando o cedente se responsabiliza pela quitação da dívida efetuada pelo devedor. O cessionário, aquele que transfere os seus direitos e deveres. O cedente é aquele que transfere seus direitos e deveres ao cessionário. O cedente é que transfere os seus direitos para o cessionário. O cedente sai da relação jurídica, entra em cena o cessionário. O cedente tem responsabilidade na quitação, o cedente tem responsabilidade no cumprimento para posterior extinção dessa obrigação. Essa é a questão. Vamos ver o que é a cessão de crédito pro soluto. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Pro soluto, o credor não responde. E essa é a regra geral do Código Civil. Então, qual é a regra? O cedente, credor primitivo, não responde, ou seja, não se responsabiliza pela falta de pagamento do devedor. Ele sai da obrigação, ele sai daquela relação jurídica e nada mais tem a ver com aquilo. O cessionário, agora o credor, o segundo credor, daquela relação, que se vire com o devedor. Porém, existe a possibilidade de ser ao contrário. Lê comigo o artigo 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros, mas tem que ressarcir-lhes as despesas de cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Essa modalidade de cessão de crédito é chamada de pró-solvendo. Nesse tipo de cessão, o cedente, aquele credor primitivo, tem responsabilidade para com o pagamento da dívida que deveria ter sido efetuada pelo devedor, e não foi. Aqui ele diz que vai arcar também com juros e assim por diante. 3 formas de cessão de crédito. Cessão de crédito legal, cessão de crédito convencional e a cessão de crédito judicial. Rapidinho falando sobre as 3. A legal é aquela que provém da lei. Tranquilidade. Segunda, convencional, velha conhecida nossa. Tudo que tem convencional é por vontade das partes, autonomia privada, ok? E por fim, a judicial. A judicial é aquela que passa por todo o trâmite de uma ação civil, de uma ação perante ao nosso judiciário e ao fim temos uma sentença. Vou dar um exemplo para vocês da cessão de crédito judicial, que eu acho que é mais difícil da gente visualizar. Quando a gente abre o inventário, para ter posteriormente a partilha, a gente quer que os direitos e os deveres do decujus daquele que faleceu sejam transferidos aos herdeiros. Vejam, uma cessão de crédito que o decujus tinha direito a receber e agora vai ser transferida para o seu herdeiro por ser de direito, nada mais é do que uma cessão de crédito judicial. Ok? Tranquila essa parte de cessão de crédito? Passando para a segunda parte da aula, a gente vai falar sobre cessão de débito, ou também chamada de assunção de dívida. A assunção de dívida está prevista no artigo 299 até o 303 do Código Civil.
Também colocando para vocês, esse tipo de cessão, esse tipo de transferência é um negócio jurídico bilateral, onde o devedor transmite a sua posição dentro de uma obrigação a um terceiro. A gente tem que ter aqui, diferente da cessão de crédito, a anuência expressa do credor. Vejam só, quando eu troquei lá no nosso começo da aula, falando que a gente troca o credor, não faz muita diferença para o devedor, uma vez que, independentemente para quem que ele vai cumprir essa obrigação, ele vai ter que cumprir para alguém. Então, a anuência do devedor é dispensada. Agora, na assunção de dívida, por outro lado, isso não tem como acontecer. O credor tem que ser notificado e ele tem que dar por escrito uma anuência. É ou não é muito mais complexo você trocar de devedor do que trocar de credor? O devedor, quando ele é substituído através da assunção de dívida, ou também chamada de cessão de débito, é muito interessante o credor saber quem é o novo devedor dele. Por quê? Porque a troca do devedor, de repente, se troca por uma pessoa que tem muito mais condições de fazer o cumprimento, de operar o cumprimento daquela obrigação. Para ele vai ser extremamente interessante efetuar a cessão de débito. Porém, por outro lado, se troca-se o devedor primitivo por um devedor que tem uma condição financeira ou uma condição mais precária para o cumprimento daquela obrigação, interessa para o credor fazer essa substituição? Na verdade, não. Então, para haver a assunção de dívida, tem que haver obrigatoriamente a anuência do credor de forma expressa. Artigo 300, extremamente importante de a gente conversar. Falei para vocês, 299 ao 303 do Código Civil, traz essa parte de assunção de dívida ou cessão de débito. Vamos falar sobre o 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. As condições especiais não são transferidas na assunção de dívida. Aqui ele coloca que as garantias especiais, ou seja, o fiador do devedor, por exemplo, vai agora ter uma relação de garantia com um novo devedor? Na verdade, não. Por quê? Porque é uma garantia especial. E esse tipo de garantia, esse tipo de dever e direito não são transferidas na assunção de dívida. Interessante colocar aqui para vocês que a assunção de dívida pode ocorrer de formas diferentes. Por exemplo, coloquei como se fosse uma fórmula matemática aqui para a gente, acompanha aí. A coassunção, onde na verdade vai ter ou a troca de um devedor por dois novos, ou vai ser integrado a essa relação jurídica outro devedor. Ou seja, eu posso ter dois devedores novos, sai o devedor primitivo, entram os dois devedores novos. Ou ainda, eu posso ter o devedor primitivo, fica lá, na posição dele, ele não muda, e simplesmente agrega-se outra pessoa para também agora ser devedor naquela obrigação. Aqui também nós temos os mesmos figurantes do que tínhamos na cessão de crédito, o cedente, o cessionário e o cedido. Quem é o cedente? É o devedor primitivo. Quem é o cessionário? É o devedor que vai ser incorporado na relação. Cessionário é aquele devedor, o terceiro que a gente está chamando de fora, e vai ser integrado ou vai substituir o devedor primitivo chamado cedente. E por fim, o nosso cedido vai ser o credor. Assunção por expromissão. A assunção por expromissão ocorre quando o credor e um terceiro, o cessionário daquele devedor, acabam por combinar entre eles que ele vai ser chamado, ele vai ser integrado naquela obrigação sem que o devedor tenha sequer conhecimento. Ele não participa dessa relação jurídica. Pode chamar um devedor novo, integrando com ele o polo passivo daquela obrigação, ou seja, o devedor primitivo fica e chama mais um, tira-se o devedor primitivo e o terceiro entra. Ou, da mesma forma, como falado no slide anterior, pode ser que tire-se o devedor primitivo, o nosso cedente, e entre uma terceira pessoa. Para ficar bem claro, vou voltar aqui para vocês. A coassunção, ela pode ocorrer dentro da assunção de dívida. Nós temos duas hipóteses.
Mantenho o devedor principal e chamo uma terceira pessoa para integrar o polo passivo daquela obrigação. É chamado de assunção de dívida. Ou eu tiro o devedor primitivo e coloco outra pessoa, certo? A assunção pode ser por delegação. O devedor primitivo chama a outra pessoa, indica a outra pessoa para com ele trocar de posição. O artigo mais importante e a parte mais importante dessa aula, para mim, é o artigo 303. Já foi bastante cobrado em concurso, então eu acho importante a gente dar uma boa olhadinha nele. Vamos analisar comigo? O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, estender-se-á dado o assentimento. Para tudo, que difícil, cheio de palavra esquisita. Vou explicar para vocês o que o 303 quer falar. Eu compro, lá no comecinho, ó, eu compro um imóvel hipotecado. O que é hipoteca? Hipoteca é um direito real que recai sobre um bem imóvel. Vamos começar do começo do exemplo. João, meu vizinho amado, compra um imóvel. Quita o imóvel, por exemplo. Porém, no meio do caminho, ele tem uma dívida financeira muito grande, um problema financeiro, e acaba por fazer um empréstimo com o banco, hipotecando, dando em garantia esse seu imóvel. Tá ok? Essa hipoteca fica grudada por ser um direito real. Ela adere ao bem imóvel, a casa, aqui no nosso exemplo, e ali fica grudado. Se houver a venda daquela casa, o que acontece com a hipoteca? A hipoteca vai junto com o bem. Matéria de direito real, mais pra frente vocês dão uma olhadinha. Bom, João, meu vizinho amado, fez uma hipoteca, né? Tá lá gravada na matrícula do imóvel a hipoteca. Ele tá precisando muito de dinheiro. Ele chega pra mim e fala: Ana, você não quer comprar minha casa? Eu falo: claro, eu compro. E tá sobrando dinheiro, como que você achar bonito? Vou lá, compro a tal da casa dele. Eu vou na matrícula do imóvel e vejo que tem uma hipoteca. Então eu falo: ó, João, o negócio é o seguinte: tua casa vale 500, só que tem uma hipoteca de 200. Então eu vou te dar 300, porque eu vou ter que assumir a hipoteca. Aqui a gente chega no finalzinho do 303. O adquirente, que sou eu no nosso exemplo, eu posso assumir a hipoteca, ou seja, eu vou naquela relação jurídica que primitivamente era do João, meu vizinho amado, para com o banco, que gerou a hipoteca, que gerou a garantia do pagamento. Eu vou entrar no lugar do João, o João vai ser substituída por mim, para eu, além de pagar a casa, eu vou também pagar a hipoteca. Ele fala que existe essa possibilidade e ainda diz que se o credor não der anuência durante 30 dias, ou seja, se o banco não anuir devidamente notificado em 30 dias, entende-se que ele concordou. Por que é interessante esse artigo? Porque, em regra geral, quando a gente tem uma assunção de dívida, a gente tem que ter a anuência expressa do credor. Mas, neste caso, se é devidamente notificado, o banco não se pronunciar, o banco, no nosso caso concreto, dá-se como se ele tivesse aceito. Entende-se como anuída a assunção de dívida. Entenderam? Tranquilo. Para terminar, vamos falar um pouquinho de cessão de contrato. A cessão de contrato, gente, nada mais é do que a transferência dos direitos e deveres da posição contratual do credor ou do devedor, da sua posição por inteiro, para um terceiro. Tudo que está previsto no contrato vai ser transferido, vai ser substituído por outra pessoa. Esse conjunto de direitos e deveres, ele vai ser transferido por inteiro, na sua totalidade. Então não há que se falar em acessório ou não, porque tudo que está previsto no contrato vai ser transferido para outra pessoa que a princípio é estranha àquela obrigação. A questão da anuência da outra parte é obrigatória, porque vejam, como a gente estava falando no início da aula, as obrigações hoje em dia elas são sinalagmáticas, direitos e deveres para ambas as partes. Se tem direitos e deveres para ambas as partes, os dois são credores e devedores entre si. Então, quando estamos falando sobre cessão de contrato, onde aquela pessoa transfere na totalidade o seu lugar na relação jurídica, naquele negócio jurídico, naquele contrato, é sim obrigado a gente ter a anuência da parte. Tranquilo, meus amores?
Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês estudem muito, leiam o Código Civil e não deixem de ver as nossas aulas aqui na Cotiv. Espero vocês na próxima. Beijo!